Amém? Tem fome de Deus aí? Tem fogo de Deus aí nesse lugar? Amém? Pessoal, eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor me deu há 15 dias atrás. E eu acho que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Eu sei que o pastor Joane pregou algo ligado ao novo de Deus, amém? Alguém deseja o novo de Deus aqui nesse lugar? Tem certeza? E Deus me deu essa palavra, eu estava no quintal lá de casa. E eu estava com muita fome de Deus, com muita sede de Deus, eu estava desejando Jesus. Eu estava clamando pela volta de Jesus, eu queria ver Deus, eu queria ver Jesus. Porque eu quero confessar o meu pecado, eu não estou bem, eu não estou satisfeito com a minha vida espiritual. Eu quero mais de Deus. Eu não sei se você está bem com a sua vida, mas eu quero muito mais de Deus. Eu quero muito mais de Deus. E eu estava clamando, Jesus, eu quero mais, Jesus, eu quero experimentar algo novo, eu quero provar algo novo. Porque Deus a gente não estuda, Deus a gente prova, a gente experimenta. Provar e ver de que o Senhor é bom. E de repente eu olhei para o céu, e eu vi uma grande nuvem sobre a minha casa. E eu comecei a olhar para aquela nuvem, e eu comecei a observar aquela nuvem se afastando lá de casa. E eu comecei a olhar, e eu comecei, meu Deus, a coisa que eu tenho mais medo da minha vida é perder a nuvem de glória. Meu Deus, já pensou se a nuvem passa e eu fico para trás do mover de Deus? Deus, eu quero caminhar na glória. Deus, eu quero caminhar na Tua presença. Não deixa que a Tua nuvem passe sobre a minha casa. E eu comecei a ser ministrado, porque eu comecei a ter medo, sabe de quê? De poder perder talvez um dia a presença de Deus. E aí Deus me trouxe a história de um sacerdote, de um profeta, de um homem de Deus, que experimentou muito da glória de Deus, mas ele acabou se perdendo no meio do caminho. E como nós estamos vivendo, talvez numa transição dentro da igreja, talvez nós estamos transitando para saindo do velho para o novo de Deus. E a minha palavra que eu quero trazer aqui hoje é para que vocês possam entender, compreender qual é o modo e o tempo de Deus agir, para que a gente não possa perder o mover de Deus. Alguém? Você tem vontade de realmente de permanecer naquilo que Deus está fazendo na terra? Você tem vontade? O meu maior medo, irmãos, é perder aquilo que Jesus está fazendo. Eu não nasci para vir para cultos e sair da mesma forma que eu entrei. Eu não nasci para ser um pastor só de cargo, só de função. Eu nasci para ver a glória de Deus. Eu nunca vou me acostumar com os cultos, eu nunca vou me acostumar, sabe, com conferências, porque o meu desejo é sempre querer muito mais de Deus. E quando eu comecei a ver aquela nuvem passando, eu comecei a lembrar de um personagem da Bíblia, que fica lá em Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Samuel, capítulo 3, a partir do verso 1. Na verdade, eu vou ler com vocês só o verso 1 e o 2. Todos encontraram, amém? Vocês estão aí, gente? Tem alguém aqui nessa igreja? Aleluia. A palavra do Senhor diz o seguinte: Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor, sob a direção de Eli. Naquela época, raramente Deus falava aos seus servos, e as visões haviam se escasseado muito. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão debilitados, que já não conseguia mais enxergar, e estava deitado no seu lugar de costume. Irmãos, essa palavra tocou no meu espírito de uma forma tão forte,
Porque eu comecei a observar a vida de Eli. Eli, traduzindo para os dias de hoje, ele é como se ele fosse um pastor de uma igreja. Ele era o pastor de Israel naquela época. Só que o texto fala que, na época de Eli, o Senhor raramente falava com ele. O Senhor raramente liberava uma palavra. E eu comecei a me preocupar com esse texto, porque eu estava trazendo para os nossos dias. Imagina só você fazer parte de uma religião, você fazer parte de uma igreja onde Deus praticamente não falava nada. Deus não falava, Deus não respondia, Deus não agia. E eu comecei a me perguntar, Deus, por que o Senhor falava raramente na época de Elias? Por que o Senhor não manifestava a sua glória? Por que o Senhor não falava com aquele povo? E Deus, Ele começou a ministrar no meu coração. Irmãos, o problema hoje não é que Deus não está falando. O problema é que a igreja não está ouvindo. Salmos fala, o Senhor falou uma vez e eu ouvi duas vezes. E a pior coisa do mundo, gente, é você estar num lugar onde Deus não está falando. O maior desejo de Deus é falar com você, porque você nasceu para se relacionar com Jesus, você nasceu para estar com Jesus, você nasceu para experimentar a glória de Deus, você nasceu para ter um relacionamento profundo, para ter um relacionamento diário, um relacionamento pessoal. E agora você imagina só, o sacerdote daquela época, ele era o pastor, é como se ele fosse a pessoa responsável em trazer a mensagem de Deus, ele era a pessoa responsável em trazer a vontade de Deus para aquele povo. Só que Deus não falava com aquele povo. E a pior coisa do mundo é você estar num lugar onde Deus não está falando com você. Porque quando Deus não está falando com você, se você não está ouvindo a voz de Deus, significa que você está ouvindo outras vozes. E aí é que mora o grande perigo. E quando eu lembrei desse texto, dessa passagem que Deus não estava falando naquela época de Eli, eu lembrei de uma outra época, da época de interbíblico entre o Antigo e Novo Testamento. Eu não sei se você sabe, mas quem estuda teologia sabe que se passaram 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento e Deus não falava com o seu povo. Imagina você passar 400 anos num lugar onde Deus não fala com você. 400 anos e Deus não falava nada. Nada, nada. Aí de repente o que acontece? Deus levanta um tal de menino chamado João Batista. João Batista era filho de Zacarias. Você sabe quem era o Zacarias? Zacarias era sacerdote, era a mesma função de Eli. Ele era sacerdote. Só que, trazendo para os dias de hoje, para facilitar o seu entendimento, o sacerdote é como se fosse o pastor. Agora imagina só, João Batista nasce e João Batista tinha um dever de seguir os passos do pai. Ele tinha que ser sacerdote. Só que quando João Batista observa que tinha 400 anos que Deus não falava com o povo, sabe o que aconteceu? João Batista disse, ei, eu não vou ficar nesse lugar. Eu não vou ficar aqui nesse lugar. Você sabe para onde é que João Batista foi? João Batista foi para o deserto, sabe para quê? Para ouvir a palavra do Senhor. João Batista foi para o deserto para ouvir a voz do Senhor. E sabe o que aconteceu? O texto fala que na época de 2 sacerdotes, na época onde havia 2 sacerdotes, a palavra não veio para os sacerdotes, a palavra veio para João Batista que estava, sabe aonde? No deserto. Sabe o que eu quero dizer para você? Sabe por que a igreja brasileira não consegue ouvir a voz de Deus? Sabe por que nós temos dificuldade de ouvir a voz de Deus? Porque a gente tem dificuldade de ficar sozinho com Deus. Porque às vezes é mais fácil vir para um culto onde tem muita gente, onde tem uma música boa, onde tem, sabe, luzes, onde tem holofotes. Mas Deus está te chamando para um lugar de intimidade. Deus está te chamando para que você possa experimentar, para que você possa ouvir a voz do Cordeiro de Deus. Alguém deseja ouvir a voz de Deus? Você quer ouvir a voz de Deus ou você quer ouvir a voz de um pregador? Você quer ouvir a voz de Deus?
Ou você quer ouvir a voz dos homens? Qual é a voz que você deseja ouvir? E o texto continua dizendo que Eli não ouvia a voz de Deus, porque as revelações, Deus falava raramente naquela época. E sabe o que aconteceu com Eli? Ele entrou no lugar de descanso, e ele não tinha mais possibilidade de enxergar, a visão dele estava fraca. E a primeira coisa que eu entendo, que quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós perdemos a visão. Quando você não consegue ouvir a voz de Deus, a primeira coisa que você perde é a visão. E sabe o que eu falo de visão? Visão não são os seus olhos. Quando você deixa de ouvir a voz de Deus, você deixa de ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus. E existem muitas pessoas que estão trabalhando dentro da igreja, estão servindo a igreja, está sendo líder de célula, está cantando, está tocando, mas perdeu a visão, mas perdeu a sensibilidade. Você não sente mais a presença de Deus, você não sente mais a glória de Deus. Você está no seu lugar de descanso, você está no lugar de conforto. O meu maior medo da minha vida é perder a sensibilidade de experimentar, de ouvir a voz de Deus. Eu tenho medo de perder a voz do Senhor, eu tenho medo de perder a presença de Deus. Sabe o que aconteceu com Eli? Ele não conseguia ouvir a voz de Deus. Ele perdeu a sensibilidade do Espírito. E sabe aonde é que ele estava? Ele estava na sua zona de conforto. Eli estava no seu lugar de conforto. O texto fala que Eli estava no seu lugar de descanso. Sabe qual é o problema da nossa geração? O problema da nossa geração, que nós não conseguimos experimentar o novo de Deus, é porque nós somos religiosos ao ponto de entrar no nosso lugar de descanso e achar que está tudo bem. Está tudo bem com vocês? Está tudo bem com vocês? Não está nada bem. Tem uma canção da IHOP que diz: nada está bem aqui. Sabe por que nada está bem aqui? Porque Jesus não voltou. Porque Jesus não está. Nós desejamos a volta de Jesus. Então a religiosidade nos faz achar que nós estamos bem. A maior dificuldade de você receber o novo de Deus não é o pecado da pornografia, não é o pecado, da mentira. A maior dificuldade, o seu maior inimigo de você receber o novo de Deus se chama religiosidade. Porque quem está vivendo uma vida de pecado na pornografia, ela sabe que está vivendo em pecado. Só que o religioso, ele não sabe que está em pecado. Ele não sabe, ele acha que está tudo bem. Não, eu vou para o culto de sábado, eu vou para o culto de domingo, está tudo bem comigo. E aí a pessoa canta, a pessoa toca, a pessoa ministra, a pessoa prega, mas ela não tem mais a sensibilidade do Espírito Santo, ela perdeu a visão, ela está no automático. E eu quero te convidar, Aliança Jovem, a você sair do automático, amém? Amém mesmo? Saia do automático, e eu quero que você comece a fluir agora no Espírito. Saia do automático. Comece a experimentar a glória de Deus. Então olha só o que aconteceu com Eli. A primeira coisa que aconteceu com Eli foi: ele não conseguia mais ouvir a voz de Deus. E quando ele deixou de ouvir a voz de Deus, ele começou a perder a sensibilidade, ele perdeu a visão. E aí ele começou a entrar no lugar de descanso, no lugar de conforto. E ele era a pessoa responsável, ele juntamente com a sua família, de fazer o sacrifício diante de Deus. E o que mais me chocou é que existem pessoas trabalhando na casa do Senhor e não sente mais a presença de Deus. Sabe por quê? Porque a glória de Deus já foi e você não viu a glória de Deus indo embora. Você sabe qual é o meu maior medo? O meu maior medo não é perder o meu ministério, o meu maior medo, não é perder um carro, não é perder minha casa. O meu maior medo é perder a glória de Deus. Porque sem a glória de Deus você não flui.
Sem a glória de Deus você não flui. Sem a glória de Deus você só funciona. E existem muitas pessoas funcionando. Sabe como é que nós queremos o novo de Deus, igreja? Se nós só fazemos as mesmas coisas. Eu lembro da história. Eu lembro da história de Abraão, quando levou o seu filho Isaque para o sacrifício. Vocês lembram dessa história? Alguém está aqui? Vocês lembram dessa história? Olha só o nível onde é que a pessoa trabalhava para Deus, ministrava diante de Deus, mas não tinha Deus. E eu lembro da história de Abraão, porque Abraão era um homem segundo o coração de Deus, mas Abraão pegou seu filho Isaque, e ele ouviu Deus, e ele foi levar para o sacrifício. E sabe o que aconteceu? Isaque fala para ele: pai, eu estou vendo cutelo, eu estou vendo a mesa, eu estou vendo fogo, mas eu não estou vendo o Cordeiro de Deus. Sabe o que isso significa? Que você não pode fazer a obra de Deus sem o Cordeiro de Deus. Sabe, às vezes nós temos uma boa equipe de louvor, nós temos uma boa palavra, às vezes nós temos um bom ministério de mídia, mas às vezes nós não temos o Cordeiro de Deus. E às vezes a nossa célula não está fluindo, a nossa rede não está fluindo, porque nós estamos trabalhando, nós estamos funcionando, mas nós perdemos a sensibilidade. Deus já foi embora. Vocês estão aqui, gente? Gente, a pior coisa no mundo é você estar dentro de uma igreja onde as pessoas não têm fome de Deus. Sabe, você pode ir para um lugar onde o som é ruim, você pode ir para um lugar onde a igreja é feia, onde a igreja é no barro, onde a igreja é... Sabe, imagina a igrejinha toda... Mas, gente, a igreja ela é movida por fome, por sede de Jesus. A igreja ela não é movida por uma estrutura. A igreja é movida por fome e sede. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não é movido pela estrutura celular da igreja. Você é movido pelo Espírito Santo de Deus que está dentro de você. Por favor, não se mova de acordo com a estrutura da igreja. Com a estrutura que eu digo da igreja, é a estrutura, sabe, a estrutura do funcionamento, do sistema. Você não pode ser guiado pela estrutura, porque Eli estava sendo guiado pela estrutura e para ele estava tudo bem. Mas aí de repente a glória de Deus se foi. A glória se foi. Como é que nós podemos saber, entender se a glória de Deus está conosco ou não está? Sabe, eu lembrei de Moisés. Moisés, ele viu a glória de Deus, amém? Moisés subia no monte para experimentar a glória de Deus, para ter um relacionamento de intimidade com Deus. Mas sabe o que aconteceu? Moisés, ele foi tão cheio da glória de Deus que ele tinha que colocar um véu para se esconder, porque o povo olhava para o rosto de Moisés, e o rosto de Moisés, sabe, estava resplandecendo a glória de Deus, ao ponto das pessoas não conseguirem olhar para o rosto de Moisés. Alguém deseja receber isso? Alguém que deseja receber esse batismo de glória, ao ponto das pessoas olharem para os seus olhos e ver: meu Deus, você esteve com Deus, porque os seus olhos brilham como fogo. Mas aconteceu um problema. Entre as idas e vindas, Moisés perdeu o brilho. Moisés perdeu o brilho da glória. Moisés perdeu o brilho da glória. Sabe o que Moisés fez? Ele continuou com o rosto vendado, porque ele estava escondendo uma falsa intimidade, uma falsa presença. Moisés tinha perdido a glória, mas ele continuava com o véu no rosto. Sabe por quê? Porque ele queria mostrar para o povo de Israel que ainda existia a glória, que ainda existia a presença de Deus, mas na verdade não tinha mais a presença de Deus. Sabe o que é isso? Talvez vocês aqui, nós
Talvez um dia nós experimentamos a glória de Deus de uma forma tão profunda, de uma forma tão intensa, que as pessoas olhavam para você, cara, existe algo diferente em você, cara, existe algo de Deus sobre você, cara, existe algo sobrenatural dentro de você. Mas de repente, você deixa de buscar a presença de Deus, e aquela glória vai embora, mas você continua vivendo uma vida de aparência, como se você ainda estivesse na presença de Deus. E você começa a se esconder aonde? De trás da onde? Do véu. Qual é o véu hoje? E eu lembrei de uma história. Eu lembrei de Adão e de Eva, que quando eles pecaram, eles perderam a intimidade com Deus, eles foram se esconder atrás da onde? Das árvores. E talvez você perdeu a glória de Deus, talvez você perdeu a presença de Deus, e você está se escondendo de trás de alguma árvore. Talvez você está se escondendo de trás do seu ministério, talvez você está se escondendo de trás da sua célula, mas deixa eu te falar aqui uma coisa, por favor, se você deseja receber o novo de Deus, saia da religiosidade, saia da aparência, e se entre na presença da glória de Deus, se lance na presença da glória, se lance. Você só tem duas saídas, ou você vive uma vida de aparência, cheia, aparência que eu digo de, parece que você é cheio de Deus, mas na verdade você não é cheio de Deus. Ou você se lança agora no rio de Deus, e você mergulha no rio da glória de Deus que está aqui nesse lugar. Ou você vive de aparência, ou você vive da glória. Eu não quero viver de aparência, eu quero viver da glória de Deus. Sabe, você não é aquilo que as pessoas veem você fazendo. Você é aquilo quando ninguém vê você. Você é a pessoa que você é quando você está sozinho na sua casa, no seu quarto. Você é essa pessoa. Por isso eu costumo dizer que a adoração não consiste naquilo que você faz aqui. Para mim a adoração é aquilo que você faz quando ninguém está vendo você. Porque levantar as mãos aqui é muito fácil, irmão. Chorar aqui, talvez que alguns de vocês tenham dificuldade, mas chorar é fácil. Mas eu quero ver se você cai no chão dentro do seu quarto. Eu quero ver se você baba dentro do seu quarto. Eu quero saber se você grita, se você levanta as mãos, se você se arrepia dentro do seu quarto, quando ninguém está vendo você. Sabe, aquele véu maquiava uma falsa intimidade. Existem muitas pessoas hoje que vivem uma falsa intimidade de Deus, uma falsa intimidade, um falso relacionamento, e estão pregando, estão cantando, estão tocando, estão sendo líder de célula, estão evangelizando. Aquela aparência falsa, é como se fosse uma maquiagem. E o meu desejo, sabe qual é, irmãos? É que nós possamos prosseguir para o alvo, é que nós possamos experimentar o novo de Deus. Mas para experimentar o novo de Deus, você precisa ter uma maturidade, você precisa saber quem você é em Cristo Jesus. E se você souber quem você é em Deus, você não vai ser movido mais por emoções, mas você vai ser movido pelo Espírito Santo de Deus. Moisés se escondeu atrás de um véu, porque ele não queria mostrar a verdadeira face. E às vezes nós nos escondemos atrás das músicas. Ah não, eu só consigo sentir a presença de Deus quando canta aquela música. Ah, quando toca aquela música do Ministério Louvar, eu amo aquela, sabe, meu Deus do céu, sabe, eu acho que às vezes a música mais atrapalha do que ajuda. Porque às vezes a música, ela maqueia uma falsa adoração. A música, ela maqueia uma falsa intimidade. A música, ela maqueia um falso relacionamento com Jesus. Porque uma igreja madura, uma igreja que sabe quem ela é em Deus, ela não precisa de uma música, ela só precisa do Espírito Santo de Deus. Uma igreja madura, uma igreja que tem identidade em Cristo Jesus, uma noiva verdadeira, ela não precisa de uma canção, porque existe uma canção dentro dela, existe uma canção que está clamando dia e noite, o Espírito e a noiva dizem vem. Eu quero te levar no nível mais profundo, eu quero te levar no nível do novo de Deus.
E o novo de Deus não dá para você se esconder numa falsa adoração. No novo de Deus você não pode se esconder numa falsa intimidade. No novo de Deus você não pode se esconder num falso relacionamento. O seu relacionamento não é baseado em músicas. O seu relacionamento não é baseado em ministros da internet, do YouTube. O seu relacionamento é baseado na pessoa de Jesus Cristo. Vocês estão aqui? Nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer. Nós não podemos nos esconder atrás de um véu. Sabe por quê? Porque se você foi batizado pelo Espírito Santo de Deus, se você é cheio do Espírito Santo de Deus, você precisa manifestar aquilo que tem dentro de você. Existem dois problemas dentro da igreja. Um é que existem pessoas vazias querendo liberar aquilo que elas não têm. E o segundo, existem pessoas que são cheias de Deus, mas ela não tem coragem de manifestar a glória de Deus. Nós estamos vivendo uma inversão de valores. Tem pessoas que não têm vida com Deus, mas ela quer liberar aquilo que ela não tem. E tem pessoas que buscam Deus, que têm uma vida de santidade, ela busca a presença, mas ela não tem desejo de liberar, porque ela está no seu lugar de descanso. E eu quero te tirar desse lugar de descanso, eu quero te tirar dessa zona de conforto, e eu quero te levar para as ruas, para que você possa manifestar a glória de Deus. Alguém pode liberar a glória de Deus? Alguém pode manifestar a glória de Deus? Será que você tem algo para liberar? Será que você tem algo para dar? Ou você só tem religião? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já imaginou quantos cultos você já veio aqui nesse lugar? Você já fez as contas de quantos cultos você já veio aqui nesse lugar? Gente, todo dia você bebe, sabe, de algo novo. Sabe, é uma palavra melhor do que a outra, sabe? É tanta conferência, é tanta coisa boa que Deus está gerando aqui nesse lugar. Sim ou não, igreja? Eu quero te fazer uma pergunta. O que você tem feito com aquilo que você tem recebido? O que você tem feito? Eu quero te tirar desse lugar de conforto. Eu quero te tirar dessa zona de conforto. Eu quero te tirar desse lugar de descanso. Sabe por quê? Porque o meu desejo é que você comece a fluir, é que você comece a liberar, é que você comece a romper a sua vida. Sabe, eu quero que você comece a experimentar o novo de Deus. E o novo de Deus não é ficar parado dentro dessa cadeira, sentado nessa cadeira. Eu quero que você comece a fluir no rio de Deus. Eu quero que você comece a manifestar aquilo que tem dentro de você. Existe uma palavra, uma promessa para a igreja. Quando Jesus subiu, Jesus falou o seguinte: olha, vocês precisam ser cheios do poder de Deus. Fiquem na cidade até que vocês possam ser cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Alguém aqui já foi cheio do Espírito Santo de Deus? Você tem certeza? Amém? Você tem certeza? Você deseja liberar isso? Só tem duas coisas que podem acontecer com você. A palavra de Deus fala que Eli estava gordo, ele estava obeso. Eu quero traduzir isso para uma vida espiritual. Sabe o que é uma pessoa obesa espiritualmente falando? É uma pessoa que só recebe, mas ela não dá nada. Ela só recebe, mas ela não libera nada. Eu quero te tirar desse lugar de descanso, amém? Eu quero que você flua, eu quero que você flua em Deus. Eu quero trazer uma consciência para você aqui nesta noite. As coisas não estão bem, amém? Amém? Não ache que a sua vida espiritual, não, eu estou bem com Deus, eu estou bem. Não, eu estou de boa. Eu estou indo para o culto domingo, eu estou indo para o culto. Eu até lidero célula. Não, gente. Não tem nada a ver com aquilo que você faz, mas tem a ver com aquilo que você é. Tem a ver com aquilo que você é, a sua identidade em Deus. Não tem nada a ver com aquilo que você faz. Você não é homem de Deus porque você lidera uma célula. Você não é homem de Deus porque você é um pastor. Você é homem de Deus porque você ouve Deus, porque você sente Deus e porque você manifesta a glória de Deus. Amém, gente? Eita glória, aleluia. Estou me arrepiando aqui, sozinho aqui.
Fique de pé.